Oi, gente, de novo aqui no Universo Católico e de novo aquela mesma conversa mole. O vídeo de ontem deu polêmica, a última vez que eu vi estava com quase 200 visualizações e isso aqui para esse canal é grande coisa. Mas sempre vem aqueles protestantes se achando demais. E por que que eu não aceito debate? Eu não debato mesmo. Porque vocês não têm capacidade de entender o que eu falo. É essa que é a verdade. Eu já cansei de debater com pessoas incompetentes e acabar, sei lá, batendo palma para maluco dançar. E eu tenho mais o que fazer da minha vida. Eu tenho que fazer hora extra hoje até às 10 da noite, eu tenho um site de internet para terminar, eu tenho processo para manifestar, eu tenho uma vida para cuidar. Então eu não vou ficar batendo palma para maluco dançar. Eu vou gravar os vídeos aqui e se alguém insistir muito em ter um debate comigo, eu só vou responder para mostrar que você não tem condição de debater, não sobre o assunto, não sobre doutrina católica, mas você não tem capacidade de debater sobre o que quer que seja. Porque é impossível aceitar que alguém venha aqui nos meus comentários e fale que a Igreja Católica inventou o purgatório. Seu besta, o purgatório é anterior à doutrina do inferno. Antes de acreditar no inferno, acreditava-se no purgatório. Que o fogo do inferno não é uma condenação, que o fogo do inferno não é uma punição, mas que o fogo do inferno é uma manifestação do amor de Deus para purificar a alma das pessoas e contemplar a face de Deus. A doutrina do inferno veio com Jesus Cristo praticamente. Claro que tem lá no livro de Enoque lá algumas partes lá do Guerrinon lá que dá a entender ali que é alguma coisa eterna, imutável e tudo mais. Só que não. Os judeus sempre acreditaram no purgatório só. Inferno ou purgatório, eles falam. Então, é ridículo a gente perder tempo debatendo com essas pessoas. Que fala que a intercessão dos santos é idolatria. Vocês não têm capacidade de entender o básico, de entender o significado das palavras. Se eu peço para o padre, para o colega, para um amigo meu rezar por mim, isso não é idolatria. Tá, mas ele está vivo ainda, tá? Morreu. Eu peço para ele rezar por mim mesmo depois de morto. E Abel mesmo depois de morto fala. Mas não esquece isso. Vamos supor que seja totalmente ineficaz a intercessão dessas pessoas que já morreram. Que realmente não tem eficácia nenhuma. O que isso tem a ver com idolatria? Da mesma forma que eu pedi para uma pessoa viva interceder por mim, não é idolatria, porque quando a pessoa morreu vira idolatria do nada? Será que depois de morrer virou Deus? Sabe, é por causa dessas coisas que eu não falo sobre doutrina, eu falo sobre fatos. Eu não falo sobre interpretação da Bíblia. Eu falo sobre os fatos que interpretam a Bíblia. A Bíblia não pode ser usada para interpretar a realidade. A realidade tem que ser usada para interpretar a Bíblia. Sob pena de você fazer uma interpretação, sei lá, fantástica, no sentido primeiro da palavra. Não fantástico, maravilhoso. Caiu o celular. Não fantástico naquele sentido maravilhoso, ultra, mega, super. Não, fantasia. Uma forma fantasiosa. Você interpretar a Bíblia de uma forma fantasiosa. Por quê? Porque você perdeu a referência, perdeu o contato com a realidade. Aí vem um bando de gente querendo debater. Debater o quê? Você não tem o que debater, você não tem o que falar, você não tem conhecimento mínimo sobre nada para falar o que quer que seja. E eu não vou ficar batendo palma para maluco dançar. Eu não vou ficar perdendo meu tempo falando com pessoas que não querem me ouvir. Então o que eu faço? Gravo vídeos para o canal Universo Católico, que é um
canal para católicos aprenderem sobre a Igreja Católica, e quem quiser tomar proveito do que eu explico, do que eu falo aqui, toma proveito. Inclusive, se você souber mais do que eu sobre o assunto, comenta aí que eu dou os devidos créditos. O fulano de tal falou aqui no comentário isso, isso e isso. Fui atrás, pesquisei, vi que é verdade, então é uma coisa interessante. Eu faço isso. Eu não estou aqui de arrogante, não. Mas só que o nível intelectual dos protestantes caiu tanto, mas tanto, que eles não conseguem mais ligar Lé com Cré. É impossível você ter um diálogo, mínimo que seja, com qualquer protestante sobre... Sabe, tem alguns ali honestos ali, mas eles não querem conversar comigo, não. Mas se você for conversar alguma coisa, é sempre a mesma ladainha. E por que que eu pedi a intercessão de alguém que já morreu? Reza a Deus por mim. Petre Paule petite pro Victori. Pedro e Paulo, reza ali, interceda por Victor. Nossa Senhora, Maria, mãe de Jesus, para não falar mãe de Deus, é mãe de Deus sim. Maria, mãe de Deus, interceda pelas minhas necessidades. Interceda para quem? Para Jesus Cristo. O que isso tem a ver com idolatria? Sabe, mesmo que for ineficaz, mesmo que não exista, mesmo que Maria esteja morta, inconsciente, e mesmo que não seja nem dormição da alma, seja morte, mesmo que a alma morra, igual pregam alguns adventistas, mesmo que a alma morra e Deus vai recriar ela na parousia, mesmo que isso for verdade, o que isso tem a ver com idolatria? É ineficaz, é ineficiente, é contraproducente. Como que eu vou debater com uma pessoa assim? Como que eu vou perder o meu tempo, que já é tão raro, perder meu tempo que eu tenho que gravar esses vídeos na hora do almoço, e às vezes perder minha hora do almoço inteiro gravando um vídeo desse? Como que eu vou perder mais tempo da minha vida, meu tempo que é tão raro, jogando palavra ao vento para alguém que não quer ouvir? Então é por causa disso que eu não debato, e não debato mesmo. Parece arrogante da minha parte falar isso, mas se alguém quiser, eu posso simplesmente explicar por que não dá para debater com você. Coloca os seus fundamentos e eu te explico por que é impossível debater com você. Porque mesmo que eu provar que você está errado, e você está errado, você não vai aceitar. São esses elementos da realidade que eu falei que nós devemos usar para interpretar a Bíblia. Paulo, quando escreveu lá aos Coríntios, acho que é 1 Coríntios 3,12, se eu não me engano, acho que é 1 Coríntios, não sei se é 1 ou 2 Coríntios, é 3,12, que fala, acho que lá que as obras serão testadas pelo fogo, e quem construir com feno, com palha, com madeira, alguma coisa assim, o fogo vai consumir. Eu não estou interpretando de acordo com o que a Igreja Católica está falando. Eu estou interpretando de acordo com a visão do povo da época. O povo da época não acreditava em inferno. O povo da época acreditava só no purgatório. E quando Paulo está falando isso daí, ele não está pregando uma coisa abstrata, uma suposição. Ele está falando de uma realidade que as pessoas conheciam, o purgatório. E depois de perder todas as obras lá, de ser grande sua ruína, ainda vai ser salvo, passando de alguma forma pelo fogo. Se o povo da época acreditasse no purgatório, seria imprudência Paulo escrever dessa forma? Aí vem uns trouxa, mais uns... Sabe? Pessoas falam, perdeu totalmente o contato com a realidade. Não tem mais contato com a realidade. Falando de indulgência. É óbvio que as pessoas estavam querendo muito mais participar da construção da catedral lá de São Pedro,
a reconstrução estava meio precária, estava caindo tudo lá e teve que reformar lá no século XVI. Final do século XV, começo do século XVI, teve que reformar. Daí fizeram uma campanha mundial lá para arrecadar dinheiro para... Cara, imagina, eu estava vendo recentemente sobre o Centennial Olympic Park, acho que em Atlanta. Lá as pessoas compraram tijolinho. Pagou acho que $35 na época, em 96, os tijolinho. Aí quem comprou os tijolinho teve o nome escrito lá. E tá até hoje, Centennial Olympic Park. Dá uma olhada lá. Tem uns tijolinhos com o nome das pessoas que contribuiu para realizar ali a Olimpíada de Atlanta. Imagina que na Praça de São Pedro, compre, eu até fiz os cálculos aqui, uns tijolinhos, eu até fui atrás de tamanho de tijolinho, qual o tamanho da Praça do Vaticano e tudo mais, daria mais ou menos 1.500.000 tijolinhos, aqueles sextavado, aqueles tijolinhos em forma de hexágono. Caberia mais ou menos 1,5 milhão ali de tijolinho lá. Se vendesse por $1.000 cada tijolinho, até ateu, até muçulmano, imagina os católicos, eu já quero 15, já quero uma dúzia para mim, mas são 5.500 reais. Eu vendo meu carro, mas eu quero participar dessa brincadeira. O cara é milionário, eu quero comprar vários, escrever meu nome grandão, em vários tijolinhos assim, quero que meu nome seja visto de foto de satélite. É óbvio isso. É o contato com a realidade que a gente tem, e a gente transfere esse contato com a realidade que a gente tem hoje para a realidade da época, e a gente vai entendendo como é que as coisas acontecem. E para perdoar os pecados, ninguém perdoa os pecados pagando, nunca foi isso. Papa Urbano VI excomungou todo mundo que estava vendendo indulgência, era proibido vender indulgência sob pena de excomunhão. Teve ali alguns abusos? Teve, mas o Lutero estava reclamando do abuso local ali, do vendedor de indulgência que estava na cidade dele, e não de toda a igreja católica. Pelo contrário, Lutero falou que seja excomungado e amaldiçoado quem falar contra a verdade das indulgências. E diz mais ainda, que o Papa preferia ver a Catedral de São Pedro reduzida a nada, reduzida a cinzas, do que construí-la com sangue, com o couro, com os ossos de suas ovelhas. Tanto que o Papa excomungou todo mundo que estava vendendo vendendo indulgência. E Inquisição é outra coisa. A igreja foi heróica, a igreja foi corajosa. E fica falando que a igreja matou, a igreja matou. A igreja não matou ninguém, a Ecclesia Aborret Sanguine. A igreja simplesmente investigava para evitar abusos, como aqueles que aconteceram na Suíça, como aqueles que aconteceram na Holanda, como aqueles que aconteceram nos Estados Unidos, como aqueles que aconteceram na Inglaterra. A reforma protestante foi um movimento político. Tanto que, em que pese alguns países ele tenha adotado algumas práticas, ali na Inglaterra eles continuam rezando pelos mortos, pedindo intercessão dos santos, igualzinho a Igreja Católica. Mas por que eles reformaram? Porque é um movimento político. É óbvio. Lutero, Calvino, Zwinglio ali também. Igrejas nacionais, igrejas submetidas ao rei. Igrejas que pedem bênção pro rei. E vocês acham que eles estão reformando? Eles estão submetendo a igreja ao rei. Tanto que eles não tinham culhão, não tinha coragem, não tinha autoridade para falar: peraí, rei, eu vou investigar. Ele está sendo acusado de heresia? Eu vou investigar. Não, ele é meu inimigo político. Eu vou investigar e eu quero absolver ele. Os reformadores não tinham culhão para fazer isso, e a igreja tinha. Diante dos reis falava: não, quem vai investigar sou eu. Por quê? Porque se ele for teu inimigo político, você vai perseguir ele politicamente. E nós não aceitamos isso. Quem não sabe dessas coisas quer discutir sobre Inquisição comigo? Como que eu vou perder meu tempo que já é tão raro? Tão caro? Porque cada minuto parado é minuto que eu perco
de ganhar dinheiro, tanto fazendo hora extra, quanto manifestando em processo, quanto fazendo site de internet. Eu tenho muito mais o que fazer. Então, por causa disso, que eu não debato, não perco meu tempo, não gasto minha paciência. E se quiser alguma resposta, comenta aí, joga aí no comentário, manda áudio para mim no WhatsApp. E eu vejo se eu respondo pessoalmente ou pontualmente alguma dúvida lá. Agora eu ficar gastando meu tempo com quem só quer me desmentir e não quer aprender comigo. Eu estudo essas coisas há mais de 20 anos, pô. Eu não comecei ontem. Na verdade, tá quase 30 já que eu estou estudando essas coisas. Porque eu comecei a estudar mesmo os documentos da igreja e tudo mais. Acho que eu tinha 16 anos, hoje estou com 44. Então você acha que alguém que está há quase 30 anos estudando isso, e não é que eu estudo uma vez a cada 2 semanas, eu ouço áudios, leio livros, pelo menos umas 2 horas por dia. Estudando umas 2 horas por dia sobre o quê? Sobre a igreja católica. E vocês acham que eu vou ficar perdendo meu tempo com quem não sabe o beabá? Com quem acha que pedir intercessão de alguém é idolatria? Com quem não sabe nem a diferença de absolvição dos pecados pelo sacramento da confissão e indulgência? Dá para perder meu tempo com isso? Dá para eu gastar saliva, perder alguns minutos preciosos do meu tempo pesquisando lá na Bíblia, na patrística, ou coisa do tipo? Eu sei, eu já sei essas coisas. Eu não preciso mais ficar pesquisando, porque eu já pesquisei e já entendi. Agora, como que eu vou ficar perdendo meu tempo com isso daí? Eu não debato por causa disso. Porque se o nível do debate fosse adequado e as pessoas soubessem ali um pouquinho ali do que eu sei, pelo menos sobre formular uma ideia, sobre fundamentar um raciocínio, sobre ligar um lé com um cré ali, eu até conversaria, debateria. Mas só que as pessoas perderam a capacidade de ligar lé com cré, perderam a capacidade de se A, então B. Perdeu essa capacidade de silogismo básico. Então não tem como eu gastar mais meu tempo, não tem mais como eu perder minha paciência, não tem mais como eu... E outra, minha internet só dá dos móveis do celular, eu gravo aqui e mando quando eu tiver um Wi-Fi, para não consumir toda a minha internet. E eu não vou, de forma alguma, ficar me estressando com quem não vai aproveitar nada dos debates. E quem poderia aproveitar, está aproveitando já dos meus vídeos, está aproveitando já do que eu falo aqui. Então, não debato, não perco meu tempo. Talvez algum vídeo ali que apareça e eu acho que mereça resposta, eu vou gravar a resposta, mas não em tom de debate, em tom de demonstrar o que a Igreja Católica pensa sobre o assunto, e só. Ah, mas eu não concordo com isso. Eu não concordo com a Igreja Católica. Você não está discordando de mim. Vai reclamar com o Papa, vai reclamar com o Bispo, pelo menos com o Bispo ali. Mas comigo não, porque não depende de mim mudar essas realidades. Eu só estou passando o que a Igreja Católica me ensinou. Em quase 30 anos de caminhada. Agora, você que começou ontem, pegou a Bíblia para estudar semana passada e falou, eu vou refutar a Igreja Católica. Você acha que você tem capacidade de conversar comigo sobre o que é que seja? Quem sabe daqui a 30 anos a gente conversa.